Olá a todos e todas, bom dia para quem está nos assistindo ao vivo, né? Boa tarde, boa noite para quem nos assiste na versão gravada. Mais uma terça-feira com mais uma entrevista que a gente realiza então com gestores de ONGs, o terceiro setor. Meu nome é Marcelo Stravisa, acho que vocês já sabem, quem está aqui é porque está inscrito, e é um prazer enorme para mim. A gente está agora numa segunda temporada já dessas entrevistas, a primeira foi no primeiro semestre de 2024, a gente agora já estamos na segunda ou terceira entrevista dessa nova temporada. Aprendemos bastante nesse processo, mas seguimos com a essência que é justamente humanizar esse processo todo, né? Como é que se dá as relações, os envolvimentos das pessoas com as próprias causas e as missões das organizações. Então, a gente pergunta um pouco sobre organização, mas para quem já nos assiste há mais tempo sabe que é muito vinculado também com essa relação do gestor ou da gestora com a organização. Queria também dizer para quem está ao vivo, quiser se apresentar, colocar aqui no chat de que cidade estão, de que alguma pergunta queiram fazer, fiquem à vontade, vou acompanhar também. Quem está nos assistindo gravado, né, chegou ao nosso canal gravado, na parte de baixo tem a possibilidade aqui na descrição para se inscrever no sistema que é do Webinar Jam, que você se inscreve e fica recebendo os lembretes dessas nossas entrevistas que acontecem todas as terças-feiras, no mesmo horário, né, sempre com uma pessoa diferente. Bom, dito todas as explicações, eu queria agradecer, Simone, pela sua presença, o convite que você aceitou. A gente, então, tem aqui essa intenção de ter uma boa conversa, né? Fique tranquila, é uma coisa bastante amena. E, para começar, eu justamente peço que você se apresente e apresente a organização que você representa. E, a partir daí, a gente vai fazer uma caminhada aí de conversas. E obrigado mais uma vez, então, por aceitar. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar falando aqui com você. Eu sou Simone Rezende, eu sou uma psicóloga de formação, fiz magistério, e aí começou toda a minha história, né, com o social, sempre fui envolvida com o social. Eu falo que eu sou social desde que nasci, porque minha mãe era minha inspiração, e ela era professora, hoje aposentada já, né, e aí eu cresci com a minha casa cheia de crianças, ela alfabetizando, sempre ajudando, e falava que a alfabetização, a leitura e a escrita dava dignidade, enfim, sempre minha casa cheia de gente. E aí eu fui para o magistério, também seguindo os passos da minha mãe, comecei a dar aula, só que eu achava que ainda não era suficiente. Aí fui para a psicologia, porque eu queria ajudar mais as pessoas. E aí o social, na verdade a minha ideia era psicologia escolar, mas aí eu fui para o social e nunca mais saí, estou formada há mais de 20 anos. E aí fui seguindo, sempre trilhando esse caminho do social. Já trabalhei também com dependência química, já trabalhei, né, em outros projetos sociais, como orientadora. E aí vim parar na Vivenda da Criança, a organização que eu estou há 15 anos. Nós estamos aqui no extremo sul de São Paulo, na região de Parelheiros. Então, uma região muito desassistida. E aí vim parar na Vivenda da Criança em um dos projetos com famílias, porque na época eu estava, né, me formando também em dependência química. E aí fiz a tal da psicologia organizacional, que aí eu fiquei apaixonada. E aí falei, não, eu tenho que unir a gestão, o social e a psicologia, e aí que eu quero estar. E aí, daí em diante, começa toda a minha história, nesses 15 anos de vivenda, mas antes disso foi muito também ligado à área de dependência química e a outros projetos sociais. Então, sempre migrei aí para a área social. E me conta um pouco da Vivenda da Criança, então, para quem não conhece também, conta como é. Quantos anos, quando você chegou, ela estava começando, ela existia há muito tempo? Não, a Vivenda completa esse ano 35 anos já. Foi fundada por uma irmã, a irmã Ivone Venditti. Ela é viva ainda, só que ela é uma religiosa, ela fica em Curitiba, porque ela iniciou a Vivenda aos seus 52 anos, então hoje ela já está com 80 e tantos, então ela vem para a Vivenda 2, 3 vezes ao ano, mas mais para acompanhar, ela fica lá na congregação. E quando a irmã veio para cá e começou os trabalhos, era uma casa-abrigo, então a Vivenda começou como um abrigo, e a irmã foi tocando, tirou as certificações, sempre com muita dificuldade, né? Então, Parelheiros hoje já tem muito mais coisa, mas há 35 anos era mato para todo lado, nem internet ela tinha. Então, aquelas dificuldades da irmã, ela foi pegando os meninos da rua e foi fazendo uma casa-abrigo. Eu cheguei há 15 anos,
porque a irmã já estava realmente se afastando do dia a dia das atividades, então ela estava nesse processo de migrar e de voltar para Curitiba, na congregação, e ela não queria, e o abrigo estava encerrando aqui na sede onde nós ficamos hoje. Hoje nós até temos abrigo, mas são em 2 casas aqui, né, na região de Parelheiros, mas em outros locais. E a irmã falou, não, eu não aguento mais, e também tinha toda uma profissionalização, que aí as coisas foram mudando, e aí onde começamos uma gestão mais profissional. Então, esses últimos 15 anos que eu estou aqui à frente, então eu vim mesmo com esse olhar de profissionalizar, de tentar dar uma caminhada aí. Ainda hoje, ela tem parceria com a SMATS, né, os convênios, então a gente tem um CCA, que é o Centro da Criança, então a gente atende de 180 a 200 crianças diariamente. Nós temos um serviço que atende famílias, então nós temos 1.000 famílias que nós atendemos com visitas domiciliares, reuniões socioeducativas, atendimento mesmo na comunidade, né? E muitos encaminhamentos para a rede de serviço, a gente trabalha muito aqui em rede. Temos um Centro de Desenvolvimento Produtivo, que é um CEDESP, que nós formamos jovens, então nossa grande missão hoje é realmente completar essa jornada, esse ciclo. Então a criança entra com 6 anos, faz as atividades no CCA, de contraturno, né? Então eles fazem esporte, música, nós focamos muito no trabalho de valores com eles. Com 15 anos, eles descem para o curso profissionalizante e saem empregados. Nós somos também uma entidade qualificadora do jovem aprendiz. Então, nós tentamos fazer esse ciclo completo e, ao mesmo tempo, a gente acompanha essas famílias na comunidade. Então, com as reuniões, como eu disse, e a gente vai tentando fazer esse olhar macro mesmo para que a família consiga se desenvolver. E, além, claro, desses projetos em parceria, como eu falei, nós somos a entidade qualificadora, né? Então, a gente coloca eles como aprendiz, e focamos muito na empregabilidade. Temos projeto do FUNCAD, que também é Vivendo Empregabilidade. Temos uma equipe multidisciplinar, então tem parceria com Condeca, com FUNCAD, com Lacoste, com Pizza Hut e outras empresas, né, tanto públicas quanto privadas, para que aumente aí esse atendimento. Então, a gente atende hoje na Vivenda uma média de 4.000 pessoas por mês. E uau, né? Eu fico impressionado, você vai falando das coisas que vocês vão fazendo, né? Vamos voltar à vivenda, daqui a pouco quero falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria voltar lá atrás, bem lá atrás, quando você falou que a sua mãe era a sua inspiração. Quando que você lembra que isso, né? Porque uma coisa é falar assim, olhando para trás, falar assim, a minha mãe me inspirava e tal, mas quando que você lembra assim que idade que você tinha, quando você falou assim, eu quero trabalhar com isso? Você consegue lembrar de uma cena concreta, assim, eu quero trabalhar fazendo essa coisa, assim? Tem alguma coisa que vem na sua memória? No magistério, sim, eu queria dar aula porque eu queria ser igual minha mãe, porque minha mãe, eu falo assim, que é daquelas professoras antigas que ela não deixava nenhum aluno, por exemplo, passar por ela sem saber ler e escrever. Então, para ela não existia, ela tinha uma sala lá no estado com 40 alunos e os 40 tinham que saber ler e escrever, ela não aceitava. Então, minha mãe sempre falava, ler e escrever vai dar dignidade, então eu preciso. Então, eu lembro dela, entrava mais cedo nas escolas, isso no estado, né? Não era nada porque... E ela dava as aulas, ela dava reforço. Minha casa, os vizinhos todos que tinham dificuldade, eu na minha casa, ela era aquela professora que dava reforço para todo mundo. E na minha cabeça, eu pensava assim, vou fazer magistério, que eu vou ser uma professora boa como minha mãe, para a gente continuar ajudando as crianças. E eu entrei no magistério e dei aula por uns anos, tanto que hoje eu vejo meus alunos já todos crescidos. E aí eu falei, só que aí eu via que faltava alguma coisa, que só a educação não se conectava muito. Por quê? Porque tinham gaps aí emocionais, tinha criança que eu não aprendia, eu não entendia porque não aprendia. Então eu queria ir além. E aí eu falei, vou fazer psicologia e vou para psicologia escolar. No final eu fiz a psicologia, só que eu não fui para a área escolar. Quando eu fiz estágio no social, eu lembro que era num projeto, eu já achei fantástico, porque eu falei assim, aqui eu consigo trabalhar as questões emocionais dessas crianças, sem a obrigatoriedade do educacional, porque eu não tinha só que ensinar a ler e escrever, mas eu consegui olhar aquela criança enquanto indivíduo. E aí eu falei, nossa, isso é muito legal. E aí, nisso, eu já me inscrevi para concorrer à vaga em um projeto social. E aí eu entrei já na psicologia e já fui como estagiária para a área social. E daí não saí mais. Então, embora minha ideia era a psicologia escolar, eu vi que eu me contemplava mais porque eu conseguia dar conta das questões que eu realmente acreditava, assim, de poder ajudar
mais o ser humano mesmo. Legal. E aí, me conta quando foi, porque você falou assim, eu entrei na Vivenda, mas como é que foi isso? Assim, você era uma oferta de trabalho, você foi atrás? Me conta como é que chegou aí e como é que foi o processo de... Bom, primeiro me conta, como é que foi isso? Eu quero depois fazer a segunda pergunta disso. Tá. Eu estava realmente trabalhando em casa de recuperação, né? Já estava formada em psicologia, e aí eu tinha uma amiga que falou, olha, tem uma vaga e uma ONG em Parelheiros, porque eu falei, além da dependência química, que eu estava nessa casa de recuperação, eu falei, eu quero trabalhar também em projetos sociais, porque era isso, eu queria ajudar as famílias, eu queria ajudar as crianças. Eu sempre acreditei muito no trabalho completo. Se eu ficar com a criança 4 horas, eu acho que eu luto com as outras 20 que eles não estão aqui. Então, eu falo, eu quero trabalhar com a família, com a criança, com o jovem, empregar e pôr a mãe numa atividade também, encaminhar o pai, enfim, eu queria ajudar o núcleo completo. E aí ela falou, tem uma vaga que é um projeto com famílias, que era o SASF na época, que nem chamava SASF ainda, a prefeitura tinha um outro nome nesse projeto. E eu falei, legal, aí eu participei de um processo de seleção, tinha uma prova, depois tinha entrevista, que era da ONG, junto com a subprefeitura e com o CRAS, então eu fiz entrevista, foram os 3 processos. E aí eu entrei como gestora do SASF, que era esse programa com famílias aqui na Vivenda. E aí, com um ano e pouco que eu estava aqui acompanhando... Ação Família, pode ser? Isso, elas são... Eu conheci a Lígia, muitos anos atrás, a coordenadora desse programa. Sim. Foi da época da Lígia, naquela época era muito legal também, a Ação Família tinha muitas capacitações, e era tudo isso que ia me enchendo os olhos, porque assim, é uma coisa muito dinâmica, cada vez você quer aprender mais, você quer saber mais, e você vê, sabe, oportunidades novas, e aí tinham muitos treinamentos no espaço, na época mesmo da Ação Família, e eu me apaixonei. Só que, como o abrigo estava encerrando aqui, mães terminando as atividades, tinha uma gestora aqui, e ela saiu. E aí a diretoria já me convidou para ser diretora-geral da Vivenda, para vir assumir, sair do programa com famílias e vir assumir, porque eu tenho muito essa coisa, sabe, de querer fazer gestão, de processo, de organizar. E aí eles falaram, bem, então para mim foi um baita de um desafio, porque eu nunca tinha ficado à frente de uma organização assim, era uma coisa até o SASF ali, 10 pessoas na minha equipe, né? E outra coisa quando eu vim para a gerência geral. E aí foi desafiador, mas aí eu aceitei o desafio e aí as coisas foram acontecendo, assim, aos poucos. Essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Ok, aí você foi chamada, foi trabalhar nisso. O que você encontrou no aspecto da gestão? Ou seja, tudo por fazer, tinha coisa que funcionava, tinha outros que não. Me conta um pouco desse desafio, esse olhar de cheguei aqui, por onde eu começo, né? Como é que foi esse começo? Primeiro que realmente foi desafiador, uma que eu, né, por ser psicóloga de formação, eu já não gosto da parte financeira, então imagina o desafio. E aí eu já, a primeira, vamos dizer, exigência, que nem foi uma exigência, foi um papo mesmo, um pedido de ajuda, foi para trazer alguém do financeiro comigo. Porque eu acho que era o primeiro olhar, assim. Aí a diretoria aceitou, trouxemos uma pessoa, e aí nós começamos primeiro a olhar o que nós tínhamos, receita, despesa, entender o que era conveniado, o que não era. Na época, a gente ainda não tinha os cursos profissionalizantes, só um ou outro em parceria, não tinha o CEDESP ainda. Então, o prédio aqui onde era o abrigo, que onde estão os quartos, que hoje são as salas de aula, ainda estavam desmontando os quartos. Então, eu peguei um prédio aqui embaixo mais vazio, e lá em cima nós temos um prédio que já tinha o projeto com as crianças e com as famílias, tanto que eu migrei do programa com famílias. E aí eu falei, meu Deus, então primeiro foi entender esse cenário de financeiro, de contas, de receita e despesa, e aí já vem o primeiro desafio, né? Como gerir uma organização sem fins lucrativos e com tanta despesa e tão pouca receita, e muitas vezes receitas que não são recorrentes, então já foi muito desafiador. E aí foi onde a gente começou mesmo a fazer aos poucos. Eu comecei a buscar muitos cursos também, né, de gestão, fiz no Salvador Arena, fiz na Ambev, fiz no BTG, fiz na Gerando Falcões, mais recente, esses daqui, né? Então, assim, eu sempre comecei a buscar, que eu falei, opa, peraí. E aí foi quando eu comecei a entender o universo, que assim, não era só olhar para, sabe, contas a pagar e receber, pagar e receber. Não, precisava entrar recurso. E aí foi onde entraram, né, os novos desafios de olhar para uma captação de recursos. Nós não tínhamos um time, não tínhamos ninguém de comunicação. Então, só tínhamos realmente as equipes dos serviços.
E aí eu falei, não, assim, a gente vai precisar realmente dar uma olhada para isso. E aí, como que você investe numa equipe, sendo que você não tem recursos, né? Que as contas não fecham. E aí, os desafios desses 15 anos, assim, hoje a Vivenda já tem uma equipe de captação, tem uma equipe de comunicação, e eu sou muito defensora da gestão de pessoas, porque eu acho que se nós não tivermos um time, não vai crescer. Então, às vezes a gente não investe com medo, porque não tem como pagar, mas se você não investe, você também não cresce. Então, em alguns momentos, a gente teve que fazer umas loucuras, no bom sentido, para poder expandir. E, Simone, nesse começo, ainda falando dele, eu entendi que a captação, a comunicação veio depois, até porque tinha que... Mas vocês eram basicamente financiados por recursos de convênios municipais, era isso? Sim, né? Sim. Nossa receita era 90%. Mas as contas estavam ok, vocês estavam com dívidas, ou seja, recebia 10, gastava 10, era meio isso, assim, né? Porque como era tudo conveniado, então você recebia e os convênios se pagavam. As coisas extras a gente buscava e complementava, né? Mas aí, quando a equipe do desenvolvimento institucional foi crescendo, aí a gente diz, esse buraco foi ficando maior, porque aí eram pessoas que não eram cobertas da prefeitura. Sim. E aí foi um desafio maior, quando a gente chegou à conclusão de que nós precisaríamos diminuir a nossa dependência do poder público, dos convênios, e fazer uma fatia aí dessa sustentável, né? Então, a gente precisaria se manter. Ótimo. Muito legal te ouvir, porque você e a sua organização, eu acho que é a que mais... É a típica organização que tem essas situações, né? Percebem no decorrer que dá trabalho, é difícil, tem que ousar, mas que é uma forma também de maior libertação, porque a dependência única e exclusiva de um recurso conveniado, que existem milhares de organizações assim, muitas ainda estão nesse dilema, né? E que não conseguem justamente... E quando se fala, não, tem que buscar mais recursos, não é para deixar de receber o dinheiro do governo, continuar recebendo e mais, mas receber muito mais de outro, né? Você lembra qual foi esse primeiro dinheiro extra, vamos chamar assim, que você conseguiu trazer mérito próprio? Assim, tipo, foi uma rifa, foi um evento, foi um patrocínio? Você consegue lembrar assim, os primeiros dinheiros que te chamaram a atenção? É por aqui. Assim, eu não lembro exatamente o primeiro, mas eu lembro que nós começamos já a desenhar um planejamento estratégico, que nem era tão estratégico na época, porque a gente não sabia direito fazer um planejamento estratégico, mas eram meio que metas do que a gente queria para o ano. Então, nós começamos a investir mais nos eventos, foi uma frente que nós investimos bastante, e no doador recorrente, né, que a gente aqui chama de CVV, que é aquele que faz a contribuição via boleto ou doação mensal. Foram as duas frentes que a gente começou a investir bastante. Tanto de eventos, era desafiador, como é até hoje. Na verdade, não é o forte da Vivenda. Nós já percebemos isso, tanto que a gente já tem, nos últimos anos, mudado um pouco desse desenho. Mas os primeiros recursos que vieram foi assim, com evento, festinha aqui, feijoada, festa junina... Eram esses recursos que a gente tinha para complementar. E já tinha antes, e vocês eram melhorados, ou vocês começaram do zero, não tinha evento nenhum até você chegar? Como era isso? Tinha alguma coisa? Mas não tinha receita, assim. Ele não tinha... Né? Ele só se pagava e não tinha esse olhar, assim, de receita com os eventos. Eles só se pagavam, às vezes nem se pagavam, saiam no prejuízo, mas já tinha uma tradição. O almoço de final de ano, isso já existia, que era uma tradição que a diretoria tinha, mas é um desafio que nós temos até hoje. Então, esse almoço, por exemplo, a gente está quase que mudando mesmo os moldes e trazendo para cá e fazendo num outro formato, porque era uma das coisas que acontecia, mas a gente tem bastante dificuldade. Então, nós também fomos percebendo que o nosso foco não era também os eventos e essas frentes. Hoje a gente mudou muito para os negócios sociais, que depende mais ainda da gente. Porque o evento, você ainda depende do outro. E toda vez que você depende do outro, você não tem garantia de nada. Então, você tem um doador que passamos por pandemia, o doador saiu porque ele tinha outras prioridades.
e aí você perde. Então, a mesma dor que a gente tinha da dependência total do poder público era a dor de você só ter o doador pessoa física e jurídica. Porque na hora que ele corta, embora você não tenha os ovos numa cesta só, mas se você perde 10, 15 doadores, como aconteceu na pandemia, todo o recurso extra também te seca. Então, nós entendemos que a gente precisava investir em mais coisas. E hoje a gente foca muito em bazar, que depende da gente, porque não tem como você ir para um bazar e não vender, né? Sublimação é outra frente que a gente também tem muito. A nota fiscal paulista, porque aí depende mais dos nossos esforços e fica mais garantido. Embora a gente também não tenha 100% de gestão da nota fiscal, por exemplo, é um desafio, porque a gente lança e aquela coisa tem retorno, às vezes não tem, mas a gente percebeu que é mais assertivo a gente ter também essas frentes de negócios que dependem da gente. Ótimo. Muito legal. O que você está falando, acho que cai uma luva com muita gente que... O pessoal que tem nos assistido, justamente organizações e principalmente da área de gestão, ou fundadores ou executivos da organização. Então, é um espaço nosso aqui, justamente a gente fala menos do que a própria causa social, que sempre é bom falar para a gente saber de onde a gente vem, né? Mas que as questões, os desafios que têm a ver com isso. E está sendo muito legal essas tuas falas, porque eu vejo que tem muita coisa que muitas organizações passam por essa etapa. É muito fácil, entre aspas, né, falar com organizações que já estão há muitos anos muito consolidadas, a estrutura funciona bem, tem profissionais, mas o teu caso, você nesses 15 anos, você percorreu, né, do mato, né, para o que é hoje essas organizações. E, Simone, conta aqui para nós, teve algum momento que você fala assim, não dou conta? Não preciso ir embora, não vou. Você teve alguns momentos assim? Como é que rolou isso? Olha, a questão financeira sempre foi muito desafiadora aqui, né? Porque por conta disso que a gente já conversou aqui, dessa dependência do poder público. Então, alguns momentos eu não cheguei a nunca pensar em desistir. Não, porque eu acho que eu tenho muito claro para mim, assim, os valores para mim são bem definidos. Da missão, da venda, o porquê nós estamos aqui, a diferença que a gente faz. Então, isso eu nunca duvidei, o nosso poder de impactar, sabe, aqui a região de Parelheiros. Eu vejo, assim, os números que a gente tem, imagina, 35 anos na região. Então, eu nunca tive dúvida e nem vontade de parar. Em alguns momentos, eu já tive vontade de recuar. Por exemplo, assim, gente, vamos ter que fazer uma limpa e tirar todo mundo que não é coberto pela prefeitura até a gente fazer a receita, porque chegava final de ano, a gente até brinca que nas festas de final de ano, e a gente sempre promoveu muitas atividades para os funcionários. A gente acredita muito, sabe, no poder de trabalhar com a equipe. E aí a gente tem um planejamento também com eles, de happy hour, de encontro esportivo, de feedback, aquelas coisas todas, né? E o evento de final de ano. E no final do ano, eu lembro vários eventos, estava todo mundo se divertindo, piscina e tudo, e eu lá rezando, porque eu não sabia como a gente ia pagar 13º, por exemplo. Sim. Então, esse foi o momento, não que eu pensei em desistir, mas eu pensava assim, tanto que eu cheguei numa reunião de diretoria, eu lembro que o pessoal até estranhou, né? E eu cheguei e falei assim, o ano que vem eu não passo por isso mais. Ou a gente dá um jeito de crescer a receita e a gente une forças e a gente cria estratégias, ou a gente precisa diminuir a equipe, porque não dá, porque todo final do ano era sofrimento. Era um sofrimento mesmo. Não que hoje não seja, a gente também ainda não tem o fundo como nós gostaríamos, não somos uma entidade que tem, né, um fundo maravilhoso, mas na verdade a gente hoje consegue respirar um pouco mais sem aparelhos, assim. Mas nesses momentos foram muito críticos. E aí foi onde também foi importante para a gente repensar, porque manter doadores, é aquilo que eu falei, é muito difícil, porque quando eles têm dificuldade, eles cortam a doação. Então, tem alguns desafios de sustentabilidade, principalmente, que eram muito difíceis. Então, esses momentos eu cheguei a falar, meu Deus, como que a gente vai conseguir caminhar assim e ter um ano tranquilo e não chegar no final do ano de novo nessa dúvida. Assim. Até porque existem, nos conveniamentos municipais, às vezes também existe um atraso, um problema, sempre final de ano, né, entre uma gestão e outra, dá uma confusão, então é um dos fatores de deve ser bom ter um fundo de emergência, né, para essas situações. E quem que te apoia? Ou seja, como é que é essa estrutura
tanto para cima quanto para baixo. Você falou que tem uma equipe de captação, queria que você contasse um pouco. Tem também algum conselho ou conselheiros que estão com você? Me conta um pouco dessa rede junto contigo para te dar esse apoio. Tá. A gente tem a diretoria, né, que é toda voluntária, ninguém fica aqui no dia a dia, empresários, né? Tem a presidente, a Cláudia, a irmã Ivone, que é a fundadora, que também fica à frente aí vamos dizer, desse organograma aí da diretoria. E aí nós fazemos, assim, nós temos as nossas reuniões mensais de diretoria, então sempre acontece 8 horas online aqui numa sexta-feira do mês. E aí a gente traça algumas estratégias. Então, eles sempre estão acompanhando o dia a dia da organização e aí nos ajudando. Como eu falei, se tem um evento, alguma coisa mais, vamos dizer, com ticket mais alto, a diretoria que acaba vendendo esses convites, acaba apoiando em algumas estratégias. Né? Então, vamos fazer uma rifa, um ou outro dá um prêmio, ou busca parcerias. Então, eles acabam que abrem portas. E aí, aqui na instituição, junto comigo. Então, em cada área, como a gente tem os convênios, então em cada área eu tenho um gestor responsável. Então, tem um gestor para as crianças, tem um para as famílias, tem um para os jovens, tem um em cada SAICA, que são 2 abrigos que nós temos, né? Então, tem um gestor em cada um. E tenho a equipe de captação, que a Joyce hoje é responsável aqui pela sustentabilidade financeira. Então, ela tem junto com ela a pessoa do Bazar, a pessoa da nota fiscal. Então, essa equipe, a gente está também junto com o Bazar, com o projeto das Maras, que é um projeto de empoderamento da mulher, que é uma parceria com a Gerando Falcões, também fica aí no guarda-chuva da Joyce. E a gente tem o Rodrigo da comunicação, que ele que cuida das publicações, das divulgações da vivenda, né? E as meninas do financeiro. Então, tem essa equipe que fica no dia a dia junto comigo, então a gente faz as reuniões de alinhamento semanais, então elas acontecem toda segunda, e aí embaixo cada um tem o seu time, que fora os jovens aprendizes, nós somos em 100 funcionários, mas hoje 40 jovens aqui, né, contratados por nós, e mais os que são PJ, que são dos projetos de música, de esporte, né, os das leis de incentivo. Então, hoje essa é a equipe aí que toca o dia. Somos em mais ou menos umas 150 pessoas. Bastante legal. E você administra esse povo todo. E como psicóloga, a sua missão principal é deixar todo mundo com saúde mental ok, né? Esse é um pouco o objetivo, né? E, Simone, me diz uma coisa sobre Você falou que vocês também atuam na lógica de planejamento estratégico, né? Então, vocês têm essas... Bom, primeiro, vocês continuam, porque você me falou que isso foi lá. Continua nessa... De quanto em quanto tempo vocês fazem esse planejamento? O planejamento, ele é anual, a princípio, né? A gente tem um mais de longo prazo com a diretoria, com algumas metas, mas com a equipe aquele é anual, então no final do ano a gente faz para o ano seguinte, né? Então, que no de 2024, fizemos no final de 2023, traçando metas para 2024. Mensalmente a gente faz uma reunião, tanto com a equipe gerencial quanto a equipe técnica. Nós temos uma ferramenta que é doada já há alguns anos para a gente, que é a Chief of Staff. Acho que nós somos os únicos aqui no Brasil que temos essa ferramenta. E essa ferramenta, um dos diretores também conseguiu numa parceria, eles nos doam, a gente já usa elas há muito tempo, então ela é bem interessante, porque aí cada área dessas, ela tem as suas iniciativas, as suas metas, e aí nessas reuniões mensais que a gente olha como se fosse um farol. Então eu puxo, por exemplo, o que está em vermelho, que a gente precisa traçar um plano de ação, o que está em amarelo, que é um alerta, então o que a gente precisa fazer? E aí pomos todas as áreas juntos, então uma vez no mês, a gente já tem também no calendário essa reunião, a gente vai olhando para essas metas, que em cada serviço, né, cada um tem os seus olhares, mas é legal porque a gente traça também, então, por exemplo, a Joyce está com a meta, vamos ter agora um bingo dia 17 de agosto. Então, está na meta da Joyce. Só quando ela traz o estratégico, todo mundo pega a cartela e ajuda a vender, todo mundo dá ideias, ajuda. Então, é bem interessante porque, embora a meta seja daquela pessoa, na reunião a gente consegue muitas vezes trazer ideias e até ajudar um ao outro para bater. Então, meta individual, mas, na verdade, o coletivo também traça o plano junto do que a gente consegue fazer. Então, hoje a gente tem esse planejamento que funciona, né? Lá no começo, há 15 anos, a gente não tinha. Então, por isso que eu falo, ao longo desses anos, nós fomos buscando muitas profissionalizações, né? Então, quando eu fiz com o Salvador Arena, que foi onde eu conheci o Rodrigo também,
Alvarez, eu acho ele ótimo, sigo e tal, aprendo muito. A gente começou a implantar muitas coisas aqui, porque nós não tínhamos políticas, nós não tínhamos processos, né? Depois eu fiz o da Ambev, o VOA, também me ajudou muito a instituição. Então, a Vivenda hoje tem todos os processos, tem tudo muito desenhadinho. E aí, ao longo dos anos, as coisas foram melhorando, algumas revisitando, e a gente aprende o tempo todo, né? Então... O que é interessante na sua fala é que você tem, entre as várias pessoas que eu entrevistei, uma clareza quanto à gestão, no sentido de suas missões, objetivos que precisam ser feitas, né? Geralmente as pessoas têm, geralmente quando são fundadores, eles têm mais forte a própria missão, né? E às vezes no sentido mais idealizado, que é importante também. Mas é curioso que você, como psicóloga, você conseguiu... No final, você fez as pazes com os números, né? A partir dessa gestão, né? E com o financeiro e tudo isso. Então, é muito legal ouvir... Porque não é que você está falando da boca para fora, você vivencia isso, dá para ver que é parte do teu dia a dia esse trabalho. Muito legal. Muito legal. Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia falar isso porque, assim, todas as dores que eu vejo, principalmente, assim, meu primeiro olhar é sempre na equipe. E eu falo isso muito para as pessoas. Nós temos 100 pessoas aqui. Não adianta eu falar que eu atendo 4.000 se eu não olhar para as 100 que estão comigo. Porque as 100 que estão comigo não estiverem felizes de estar aqui, o ambiente muito favorável, a missão muito clara, o propósito do porquê nós estamos aqui, eu não vou conseguir atingir o resultado nas 4.000 pessoas. Então, antes de eu olhar para as 4.000 pessoas, eu olho para as 100 que estão aqui comigo, eu olho para o meu time. E aí... Todas as coisas que vão gerando dor, a gente vai criando políticas. Por quê? Porque aí a regra fica clara. Então, a gente não tem, por exemplo, porque o turnover é baixíssimo, então as pessoas gostam de trabalhar aqui, a gente dá muito feedback, a gente faz pesquisa de clima. Por que tudo isso, né? E aí, quando você traz, né, fez as pazes com os números, realmente, hoje eu gosto de olhar para números. A vida inteira, em todas as áreas, você vai ver gestão à vista. Todas as áreas têm. Que é um pouco desse planejamento estratégico, mas todas as áreas, desde a minha sala, todas as salas têm. Por quê? Porque a gente sabe o que a gente quer atingir, mas a quantidade e os números não podem estar acima da qualidade. E para eu ter qualidade, eu preciso olhar para o meu time. Então, o tempo todo, quando eu falo, né, que a gente cria aí políticas, tudo, é porque eu acho que se as pessoas não estiverem felizes em trabalhar aqui, eu não vou ter como eu tive com a minha mãe, aquela professora que fazia por amor. Ela chegava antes, e olha que aqui assim, a gente é muito, enfim, muito transparente também com todos os processos, mas as pessoas gostam de estar. A gente tem aqui muito, o nosso primeiro valor é o amor. Então, a gente fala, tem que colocar amor no que você faz. E isso é de verdade, não pode ser da boca para fora. Sim. Então, a qualidade, ela tem que estar atrelada com isso. Você tem que fazer o que você ama. Porque você estar no social, você tem que fazer. Quando você impacta a vida, quando a gente vê as formaturas aqui, eu me emociono nas formaturas. Sim. Porque eu vejo os jovens, assim, que às vezes chegam tão sem perspectiva de futuro, e eles entrando, fazendo entrevista. Então, assim, a gente não pode esquecer aonde a gente quer chegar, mas a gente precisa olhar para a nossa equipe, sabe? Sim. Então, eu tenho muito os números e tudo isso é muito importante, né? A gente tem ferramentas, a gente tem processos, mas mais do que isso, a gente tem um olhar para o ser humano, para a equipe, para os atendidos. A gente fala, quem entrar do portão para dentro tem que sair melhor do que entrou. Isso serve para todo mundo, não só para os atendidos, para o nosso time também. Porque senão não tem porquê da gente estar aqui. A gente passa aqui muito mais tempo do que às vezes na casa da gente. É uma loucura. Você sabe que você... Eu tive um período na minha vida que eu trabalhei no governo, né? Justamente foi quando na época eu conheci a Lígia Pimenta, né? Que era um projeto que eu era responsável da União Europeia com a prefeitura, mas com quem eu reportava era com o Floriano Pêsaro, na época, secretário. Sim. E teve um período que aconteceu isso que você falou, né? Eu estava lá 4, 5 meses trabalhando no escritório, movendo um monte de projetos e tal, mas a gente não via as pessoas. Aí teve uma formatura lá de 30 alunos que tinham a ver com o nosso projeto. Eram recursos colocados lá. E quando eu vi aqueles 30 alunos se formando, a alegria deles, eu falei, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi porque eu estou trabalhando, né? Fiquei emocionado de ver e falar, faz sentido. A gente está... Se eu não visse isso, estaria talvez lá na burocracia do escritório, sem entender que a gente está fazendo a diferença, né? Então, legal. É bom que você continue se emocionando, porque eu acho que isso tem que ser para sempre, né? Perceber que faz sentido o que a gente está fazendo. Isso é muito legal. Olha,
Tá um prazer aqui, Simone, a conversa. Estou adorando conversar contigo, mas a gente vai ter que ir caminhando para o encerramento, né? Tem compromissos aqui, inclusive de horários. Mas eu queria te fazer uma, talvez, penúltima pergunta, vamos dizer assim, uma última ou penúltima. Dentro dessa clareza que você tem quanto à estrutura, o planejamento que vocês têm, seguem, trabalham com números, trabalham com saúde mental da sua equipe, vocês têm também, dentro desse conjunto de ferramentas, uma visão de futuro, um olhar onde vocês querem chegar, onde vocês, como organização, pretendem chegar? Me conta, se sim, me conta um pouco disso. Sim, a gente precisa ampliar, né? Primeiro, quanto à estrutura física, a gente precisa de um prédio maior. Então, a gente tem já um projeto aqui de crescimento e expansão, porque hoje nós temos aí muitos jovens se formando, e nós temos ainda demanda de parcerias para outros jovens. Então, a gente hoje, por exemplo, a gente está sem sala nenhuma aqui disponível. Né? Tem gente que está tendo aula até no jardim, porque nós fizemos outras parcerias, vieram projetos do FUNCAD, enfim. E aí, o nosso primeiro ponto é a expansão mesmo. Que aí, consequentemente, a gente consegue inserir mais gente no mercado de trabalho. Então, nosso foco agora é esse. Como a gente faz aquela jornada, então entra a criança, a gente olha a família e forma o jovem, a gente precisa encaminhar esse jovem para o mercado de trabalho. No ano passado, nós formamos muitos jovens, né? Ao todo, nós já temos mais de 3.500 jovens formados. E a gente precisa empregá-los. No ano passado, nós empregamos quase 700 pessoas. Mas a gente precisa ampliar isso. Então, para o nosso, o que a gente vê como futuro é ampliar o espaço físico para poder continuar e fazer mais cursos de formação e, consequentemente, aumentar o número de empregabilidade. A gente entende que esse vai ser o caminho assim da vivenda. Cuida da criança, forma ele e coloca no mercado de trabalho. Porque a gente percebe que, assim, para tirar a família mesmo desse ciclo mais vicioso, é o trabalho, é o empoderamento da mãe, da mulher, do jovem, né? Então, a gente faz muitos mutirões de empregabilidade, não só para o jovem, mas para as mulheres, para as mães. A gente trabalha muito com empreendedorismo também, porque a gente vê que muitas delas não querem sair para um trabalho formal, até por conta dos benefícios, ou porque tem família e não consegue sair, mas a gente fala muito aqui que a gente precisa fazer um trabalho socioeducativo para que a família gere renda. E para que a família gere renda e ela se torne, né, protagonista aí da vida dela, a gente precisa realmente ampliar o nosso atendimento. Então, a médio e curto prazo, a gente tem ampliação do refeitório, que hoje a gente serve 400 refeições por dia, nosso refeitório é pequeno. Então, as refeições podem ser de meia hora. Então, para expansão, nós precisamos de mais espaço físico, então a gente já tem aqui um projeto para crescer um prédio mesmo, e nós vamos virar uma referência na empregabilidade de jovens e na inserção do mercado de trabalho. Legal. E como é que vocês estão pensando construir esse prédio adicional? Novas campanhas de arrecadação? Já tem um fundo para isso? Como é que é a ideia? Não temos fundo, só temos a ideia, a boa vontade por enquanto, mas nós estamos realmente estruturando, então já estamos, né, com uma equipe que vai tentar... vamos precisar ainda orçamento e tudo. Nós até, o ano passado, a ideia era algum local fora, agora nós já estamos realmente tentando pensar aqui, porque acho que fica um pouco mais viável e barato. Então, a gente, por enquanto, está na fase mesmo de desenhar esse projeto. E aí é buscar parcerias mesmo com as empresas. Aí tem um novo desafio, porque tem as dinâmicas do que a gente chama de, né, campanha capital, que é quando construir um prédio inteiro, uma ala. E o Rodrigo, você citou o Rodrigo Alvarez, eu e ele, a gente fez um trabalho bem interessante nisso para Santas Casas do interior de São Paulo, para projetos assim. Então, ele é um cara que tem, se você convive com ele ainda, é um grande amigo, tem uma experiência boa. E é específico, né? Porque você pode usar os mesmos doadores para também se estimularem a ser reconhecidos, né, por muitos anos, a partir dos tijolinhos desse prédio, né? Ou seja, fazerem parte dessa construção. É um assunto que eu ficaria horas falando, que eu sou super fascinado sobre o modelo. Mas eu quero fazer, então, uma última pergunta para você. Você já está há 15 anos aí, né? Nesses 15 anos, eu imagino que já existam crianças que passaram por você lá atrás e que hoje são jovens adultos. De alguma forma, talvez alguns, não sei se você já cruza com essas pessoas, eles trabalham com vocês, você sabe da vida. Tem alguma dessas que você consegue imaginar que você influenciou, assim como a sua mãe influenciou você? Você acha que a Simone influenciou alguma dessas crianças para seguir no social?
Olha, eu acho que diretamente, como eu não estou diretamente com as crianças, pode ser que não, mas eu acho que tem sementinha minha ali, do amor que eu coloco, das coisas que a gente cuida e do que a gente oferece de melhor para eles, o tempo todo buscando parcerias para que ele seja uma pessoa melhor, né? Nós temos aqui bastante jovens que passaram por nós. Tem alguns que já foram crianças do CCA, vieram para os cursos profissionalizantes, trabalham, e temos, por exemplo, o caso de um que hoje ele é doador da instituição. Olha, que legal. E eles vieram muitos darem depoimentos, né? Nós tivemos já aqui estagiário que viraram. O Rodrigo mesmo, que é da comunicação, ele entrou como estagiário, ele é aqui da comunidade, e ele hoje que cuida da área de comunicação. Né? Mas dos alunos mesmo que passaram pelo CCA, CEDESP, estão empregados, nós temos muitos. Muitos deles que foram o primeiro na casa a ter um salário, nós temos muitos. Então, assim, é muito bacana de ver mesmo o quanto... eu acho que a gente inspira de alguma forma, né? Eu acho que eles têm a vivenda num lugar muito especial no coração deles, ali na memória. Então, é isso que a gente espera, assim, poder plantar sementinhas para que eles realmente avancem, né? Eu tenho certeza que sim, tenho certeza que várias pessoas, pessoinhas hoje, né, já jovens adultos, se inspiraram na experiência na vivenda, com você. Isso é bonito também, né, quando a gente vê essas coisas. Ó, fechando então aqui, Simone, como eu disse, uma pena, porque eu queria puxar mais esse assunto, mas queria também, eu não falei nada sobre as pessoas, teve gente que te mandou... Ou seja, Thaís, da Cidade Promundo, Cidadão Promundo, feliz em ver a Simone aqui, nos conhecemos já. Ela também falou ótimos pontos, equipe em primeiro lugar, ainda mais no ambiente do terceiro setor. O Rubens, da Fundação Capacitar, o Joaquim, de Cachoeira de Itapemirim, a Solange Botaro, sempre uma querida, já foi entrevistada, participa de todas aqui também com a gente. A Natália Irani, Natália de Santos, Irani do Rio de Janeiro, enfim, outros que talvez não se inscreveram, mas queria agradecer a presença de quem esteve aqui conosco ao vivo, fazendo algum comentário. Quem está nos assistindo gravado também, vocês podem ver a qualidade dos entrevistados é muito acima da qualidade do entrevistador, tem muito mais a dizer, né? E eu acho que eu queria mais uma vez aqui te agradecer, Simone. Foi um prazer mesmo saber mais de você, da organização, o que tem sido feito. Eu tenho certeza que isso inspira muito quem está nos assistindo e que outras situações possam ajudar também para a gente poder um ajudar o outro nessa lógica da gestão das ONGs. Deixo as últimas palavras para você e logo na sequência a gente já encerra, mas fica à vontade. Bom, primeiro eu te agradeço, te sigo tanto e ter aqui a honra de falar com você, que é fera aí, para mim me enche de orgulho. É um prazer realmente, aprendo muito com você. Em nome da Vivenda, assim, deixar as portas abertas para que vocês acompanhem nossos trabalhos, sigam nossas redes sociais e que se tiver um tempinho de vir aqui para o extremo sul de São Paulo, venham até Parelheiros. Aqui é uma região muito gostosa, a Vivenda está sempre de portas abertas, não precisa agendar para vir, né? Nós temos toda essa transparência, venha, toca a campainha e entra. Vocês são bem-vindos e a gente fica muito feliz em ter pessoas aí tão bacanas falando com a gente do terceiro setor, dessa importância mesmo, né, das ONGs se unirem, que esse também eu acho que é um ponto muito importante dessas trocas, né? Nós não somos competidores, muito pelo contrário, nós somos amigos, a gente aprende tanto um com o outro, então essa troca é riquíssima. E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da Vivenda, e fica aí o convite para vocês virem conhecer, se for possível. Obrigada, viu, Marcelo, de coração. Imagina. Obrigado você, obrigado então mais uma vez, Simone, obrigado a equipe que estava aqui com a gente no online, obrigado a vocês que nos assistiram no gravado. Até a próxima terça com mais uma entrevista, estamos juntos nisso, espero que vocês possam continuar gostando tanto quanto eu estou gostando. Para mim é um prazer fazer. Tchau, gente, obrigado. Tchau, Simone, brigadão, viu? Até mais, valeu. Obrigada.